A mente humana é um dos territórios mais disputados na vida espiritual. Todos os dias, pensamentos de dúvidas, medos e inseguranças tentam dominar nossa percepção da realidade. A Bíblia nos alerta que essa luta não é apenas psicológica, mas também espiritual. Em 2 Coríntios 10, 4, 5, o apóstolo Paulo declara que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo raciocínios e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Essa passagem revela que nossos pensamentos podem se tornar fortalezas que impedem nossa comunhão com Deus. Muitos cristãos enfrentam batalhas internas sem perceber que a origem dessas lutas está na mente. O inimigo semeia dúvidas e mentiras para distorcer a verdade de Deus. Quando uma pessoa aceita pensamentos negativos como verdades absolutas, ela permite que essas ideias moldem suas decisões e emoções. Por isso, a renovação da mente é essencial para quem deseja crescer espiritualmente. Efésios 6,17 nos ensina que a palavra de Deus é a espada do Espírito, uma arma poderosa para combater os ataques do inimigo. Meditar na Escritura e aplicá-la em nosso cotidiano é fundamental para discernirmos a verdade e rejeitarmos as mentiras que tentam nos aprisionar. Reconhecer que a mente é um campo de batalha é o primeiro passo para conquistar a liberdade espiritual. A mente humana é influenciada por experiências passadas, crenças arraigadas e até mesmo pelas palavras que ouvimos ao longo da vida. Muitos desses pensamentos se instalam de maneira sutil, tornando-se padrões que definem como interpretamos o mundo ao nosso redor. Provérbios 23, 7 afirma: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Isso significa que nossos pensamentos moldam nossa identidade, nossas atitudes e, por consequência, nosso destino. Padrões de pensamento negativos podem se manifestar de diversas formas, como medo constante, autossabotagem, sentimentos de inferioridade e até a dificuldade de confiar nas promessas de Deus. Quando esses pensamentos se tornam recorrentes, passam a funcionar como um filtro que distorce a realidade e impede o crescimento espiritual. Um exemplo claro disso está na história dos espiões enviados por Moisés para observar a terra prometida. Números 13, 31, 33. 10 dos 12 espiões viram gigantes e se consideraram gafanhotos diante deles, enquanto Josué e Calebe confiaram na promessa de Deus. Os 10 espiões foram vencidos por um padrão de pensamento de derrota, que os impediu de acreditar no poder de Deus. Outro exemplo está no comportamento de Elias após o confronto com os profetas de Baal. Mesmo tendo testemunhado um grande milagre, ele fugiu para o deserto tomado pelo medo e pela exaustão emocional. 1 Reis 19, 3, 4. O que fez um profeta tão poderoso duvidar? A influência de pensamentos negativos que alimentaram o desânimo. A identificação desses padrões é essencial para combatê-los. O primeiro passo é a consciência. Reconhecer quais são os pensamentos que constantemente nos limitam e perceber como eles afetam nossas decisões. A palavra de Deus nos encoraja a fazer esse exame interior. Lamentações 3,40 diz: esquadrinhemos os nossos caminhos e provemo-los e voltemos para o Senhor. A mente não se renova por acaso. É preciso uma ação intencional para identificar os pensamentos que não estão alinhados com a verdade de Deus e buscar a transformação. A renovação da mente começa com a substituição dos pensamentos negativos pela verdade da palavra de Deus. Romanos 12, 2 nos exorta: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse processo exige disciplina e dedicação, pois nossa mente naturalmente se inclina para os padrões deste mundo. Jesus nos deu o exemplo perfeito de como combater pensamentos enganosos. Quando foi tentado no deserto, ele respondeu a cada investida do inimigo com a palavra de Deus. Mateus 4, 1, 11. Isso demonstra que a verdade bíblica não apenas nos fortalece, mas também nos dá autoridade sobre as mentiras que tentam nos afastar de Deus. Outro aspecto essencial da transformação mental é a oração.
Ao apresentarmos nossos pensamentos diante do Senhor, encontramos força para rejeitar as mentiras do inimigo. 2 Timóteo 1,7 nos assegura: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Isso significa que podemos viver com uma mente renovada e equilibrada, sem sermos escravizados por pensamentos destrutivos. A renovação da mente não acontece de forma automática, mas requer uma decisão diária de se submeter à verdade de Deus. Muitas vezes, mesmo sabendo o que a Bíblia ensina, lutamos para aplicar esses princípios em nossa rotina. O apóstolo Tiago nos exorta: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tiago 1:22. Isso significa que não basta conhecer a verdade, é necessário vivê-la de maneira prática. Uma das formas mais eficazes de praticar a renovação da mente é por meio da confissão da palavra. Provérbios 18:21 afirma que a morte e a vida estão no poder da língua, revelando que nossas palavras reforçam aquilo em que acreditamos. Quando declaramos as promessas de Deus sobre nossas vidas, estamos alinhando nossa mente com a verdade divina. Por exemplo, se um pensamento de medo surgir, podemos responder com 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Além disso, a renovação da mente requer vigilância. 1 Pedro 5:8 nos adverte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Isso nos mostra que devemos estar atentos aos pensamentos que permitimos alimentar em nossa mente. Se deixarmos que a negatividade, a dúvida e a ansiedade dominem nossos pensamentos, estaremos abrindo espaço para fortalezas espirituais prejudiciais. Outro aspecto essencial da prática diária da renovação da mente é escolher bem as influências que nos cercam. O Salmo 1:2 nos ensina: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Isso significa que a forma como alimentamos nossa mente, seja com leituras, conversas ou entretenimento, impacta diretamente nosso crescimento espiritual. A renovação da mente é um compromisso diário de escolher a verdade de Deus acima das circunstâncias e das mentiras que tentam nos afastar dele. Uma das estratégias mais eficazes para manter a mente renovada é a prática da gratidão. Filipenses 4:6-7 nos ensina: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A gratidão nos ajuda a focar no que Deus já fez, em vez de permitir que pensamentos negativos tomem conta de nossa mente. Outro princípio fundamental é a renovação diária através da comunhão com Deus. Assim como um rio precisa de uma fonte constante para não secar, nossa mente precisa ser alimentada continuamente pela palavra. Josué 1:8 nos exorta: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A meditação nas Escrituras nos equipa para discernir pensamentos que não vêm de Deus e nos fortalece para viver segundo sua vontade. Além disso, a renovação da mente é fortalecida pelo ambiente que escolhemos cultivar. Nossas companhias, o conteúdo que consumimos e até as palavras que proferimos podem influenciar nossa forma de pensar. Provérbios 13:20 adverte: o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Precisamos cercar-nos de pessoas que nos incentivam a crescer espiritualmente e evitar influências que nos afastem da verdade. Por fim, precisamos lembrar que a renovação da mente não significa a ausência de desafios, mas a capacidade de enfrentá-los com uma perspectiva transformada. Em vez de sermos dominados pelo medo,
aprendemos a confiar em Deus. Em vez de sucumbirmos à dúvida, aprendemos a nos apegar às promessas divinas. E, acima de tudo, aprendemos a viver não mais segundo nossos sentimentos voláteis, mas segundo a verdade eterna da palavra. Nossos pensamentos influenciam nossas palavras, e nossas palavras moldam nossa realidade. A Bíblia nos ensina que a confissão tem um papel fundamental na renovação da mente. Provérbios 18:21 declara: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Isso significa que aquilo que verbalizamos pode fortalecer ou enfraquecer nossa fé, nos impulsionar para a vitória ou nos prender em ciclos de derrota. Muitos crentes lutam com padrões de pensamento negativos porque repetem constantemente palavras que reforçam essas crenças erradas. Expressões como "eu nunca vou conseguir", "isso sempre dá errado para mim", ou "não sou bom o suficiente", perpetuam uma mentalidade de fracasso e limitam a manifestação do poder de Deus em nossas vidas. Tiago 3, 5, 6. Compara a língua a um pequeno fogo que pode incendiar uma grande floresta, mostrando como nossas palavras têm um impacto profundo. No entanto, quando escolhemos declarar a palavra de Deus sobre nossas vidas, estamos reprogramando nossa mente para pensar conforme a verdade divina. Josué 1:8 nos instrui a não apenas meditar na palavra, mas também a proclamá-la. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A transformação da mente não acontece de um dia para o outro. É um processo contínuo de aprendizado, resistência e confiança em Deus. A cada passo que damos para substituir pensamentos negativos pela verdade da palavra, estamos nos fortalecendo espiritualmente e nos tornando mais parecidos com Cristo. Ao longo desta jornada, enfrentaremos desafios e momentos de dúvida, mas a certeza que temos é que Deus está ao nosso lado, guiando-nos com sua sabedoria e graça. Filipenses 1:6 nos lembra: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso significa que, independentemente de onde começamos, Deus nos levará ao crescimento e à transformação plena. Que essa renovação da mente nos conduza a uma vida mais alinhada com os propósitos divinos, cheia de paz, fé e esperança. Que possamos, todos os dias, levar nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo e experimentar a liberdade que só Ele pode dar. Se esta reflexão foi edificante para você, não deixe de assistir aos outros vídeos do canal. Há muito mais conteúdo preparado para fortalecer sua fé e ajudar na sua caminhada com Deus. Assista ao próximo vídeo que aparecerá na tela e continue aprendendo mais sobre a renovação da mente e o poder da Palavra de Deus.